E aí, pessoal, vamos continuar agora com o nosso conteúdo de geografia, tá bom? Da página 115, que é a página 115, paisagens brasileiras, tipos de formações vegetais do Brasil, tá? A Pro fez uma apresentaçãozinha para ficar mais fácil o entendimento, tá bom? Porque assim, aí fala que o Brasil é um país com grande diversidade de paisagens, que, ó, daí aqui, ó, igual tá escrito aqui, ó, vamos lá, só aqui, ó, esse pedaço, ó. O Brasil é um país com uma grande diversidade de paisagens que foram ao longo do tempo sendo modificadas pela ação humana. Lembra que nós falamos de paisagens transformadas? Que são paisagens transformadas, né? E paisagem natural e paisagem transformada. Transformada é aquela que o homem colocou a mão e que modificou, tá? Primeiramente pelos povos indígenas e posteriormente pelos europeus e seus descendentes. Quem primeiro começou a modificar o nosso território, modificar a nossa paisagem natural? Foram os indígenas, que foram os primeiros habitantes do Brasil, certo? E posteriormente os europeus que lá chegaram, né? E seus descendentes também. Então vamos passar lá para os gráficos que a Pro fez, tá? Que fica um pouco mais fácil de fazer porque eu estou mostrando com imagens. Espera aí. Aqui, pessoal, vamos continuar. Olha lá. Paisagens brasileiras, tipos de formações vegetais do Brasil. O que nós encontramos nesse nosso território, nesse nosso país, né? Elementos de uma paisagem natural que não foi modificada e nem mexida pelo homem. São a vegetação, o solo, os rios, o clima, as formas de relevo e a fauna. Aqui nas nossas fotos, ó, eu tenho aqui, ó, o solo, que é a nossa terra, a nossa vegetação, que ela é diversificada. Lembra que eu falei que existem diversos tipos de vegetação, de mata, que nós vamos ver no decorrer, tá? Vamos descer um pouco a imagem aqui, ó. O nosso clima também, ó. O nosso clima aqui no Brasil, ele é bastante diverso, ó. Nós temos o calor, frio, que tanto que é primavera, verão, outono e inverno. São as diversidades, né, do clima. Tem vezes que tá quente demais, tem gente que tá frio, e hoje em dia pior ainda, porque tá bagunçado o negócio. Aqui nós temos também, ó, diversidades de rios, ó. Observem aqui na imagem, ó, aqui logo abaixo, ó. Peraí, deixa eu tirar essa parte aqui, ó. Aqui, ó, os rios, diversidade de rios, tá? Vamos mudar aqui, ó, peraí. Nós também temos a diversidade de formas de relevo. Vamos observar essa imagem, ó. Que aqui, ó, peraí, deixa eu tirar essa parte de trás, senão vai tampar. Vamos lá. Então, vamos observar aqui nessa imagem, ó. Aqui eu tenho o vale, montanhas, isso são formas de relevo. Serras ou cordilheiras, isso são como que, ó, montanhas, serras ou cordilheiras, morros, nós temos os planalto, a planície. Deixa eu subir um pouco a imagem para vocês observarem. Aqui, ó, peraí. A planície e as ilhas, tá bom? Isso aí nós vamos aprender no decorrer. Eu estou mostrando para vocês o nome, quais são as formas de relevo que existem, tá? Então, nós vimos aí o vale, planalto, morro, montanha, planície, ilha e né? Então, vamos lá. Vamos modificar aqui, pular a foto, a imagem. Aqui, ó. Vamos falar assim, ó. Vamos ler o que está escrito para a gente poder acompanhar. Vai lá. Em uma paisagem natural, todos os elementos estão presentes e um depende do outro. O clima, por exemplo, assim, para uma boa plantação, precisa do quê? De um clima bom, certo? Precisa da chuva, precisa do sol. Vamos supor, o sol para aquecer a terra, a chuva para umedecer a terra. Por quê? Um depende do outro, nenhum fica sozinho. Por quê? Eles dependem da natureza, não é? Do que a natureza fornece para a gente. Então, vamos lá. Ó. O tipo de clima interfere no solo, ao mesmo tempo que o relevo interfere na vegetação.
Por quê? Dependendo de lugares com montanhas, não nasce muita coisa, né? Porque as montanhas não tem como. Então, vai de acordo com muita coisa, tá bom? Aí a gente vai aprendendo no decorrer. Agora eu só tô passando os tópicos, tá? Então, aqui, ó. Aqui é uma vegetação rasteira. Que o que acontece com a vegetação rasteira? Ela é baixa, tá? A vegetação não cresce muito, ó, nem árvores, e ela tem arbustos, que são árvores pequenas, tá? Ó, aqui nós falamos assim, ó, formações florestais são dominadas por árvores chamadas de florestas ou matas. Isso são formações florestais. Aí, formações mistas são que tem árvores, arbustos e vegetação rasteiras, que é essa igual a imagem ao lado aqui, ó. Que é igual a essa imagem que tá aqui, ó. Isso aqui, ó, é uma vegetação rasteira. Vamos descer aqui, ó, logo abaixo, aqui, ó. Formações predominantes herbáceas. Predominantemente herbáceas. São regiões que predominam as vegetações rasteiras, né? Como o Pro já mostrou aí na foto. Vamos descer para a próxima imagem. Aqui, ó. Aqui nós vamos falar sobre florestas ou matas brasileiras, tá bom? No Brasil temos as seguintes florestas dominantes. Temos a floresta amazônica, a floresta tropical, a mata de cocais e a mata de araucária, que são essas daqui, ó, floresta tropical, com diversidade da fauna, no caso da fauna não, flora, o prof estava falando errado, ó. A floresta amazônica, ela é rica em rios, tá bom? Daí temos aqui, ó, a mata dos cocais e a mata de araucária, mas isso nós vamos aprendendo no decorrer. Eu coloquei as imagens para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Ó, espera só um pouquinho. Ó, a Pro voltou para a nossa página da apostila, que nós estávamos falando sobre florestas ou matas brasileiras, que são as florestas amazônicas, a mata tropical, a mata de cocais e a mata de araucária, tá bom? E aqui nós vamos falar sobre a floresta amazônica. Aqui, ó, a floresta amazônica é uma das maiores florestas intertropicais do planeta, ocupando quase metade do território brasileiro, certo? Incluindo os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. Ocupa praticamente metade do território brasileiro. Olha lá, é considerada uma das florestas com rica diversidade vegetal, que eu falei, que ela é rica em diversos tipos de vegetais, como lembra o nosso pau-brasil, o eucalipto, tem diversos tipos. Então, assim, ela é rica, a diversidade do nosso país é muito grande, por isso que tem muitos europeus e muita gente de fora que cobiçam principalmente a nossa floresta amazônica, tá? Então, vamos lá, abrigando uma grande quantidade de seres vivos que ocupam os ambientes aquáticos e terrestres, que aí é a nossa fauna, que também é riquíssima em animais. Temos diversas espécies de animais, tanto aquático como terrestre. Olha lá, entre os animais, os insetos predominam em maior quantidade na floresta amazônica. Esses animais dependem dos recursos da floresta para viver e, ao mesmo tempo, são fundamentais para a sua preservação, né? Porque nós precisamos, a floresta necessita também desses insetos, fazem parte, tá? Lembra que eu falei que um depende do outro? É a mesma coisa. Também no caso do clima, o relevo, a vegetação, um depende do outro para se fortalecer ali dentro. Quer ver? Vamos ver as imagens aqui abaixo, ó. Aqui, ó, eu tenho a rede, olha lá, eu tenho a rede hidrográfica da Amazônia. Olha aqui, a Amazônia, ela é rica em rios. Olha a quantidade aqui de rios, ó, o Oceano Atlântico, todas essas partes em azul aqui, ó, que corta a linha do Equador aqui, ó, represa de Balbina, Ilha de Marajá, represa de Tucuruí, Ilha do Bananal, temos diversos rios. Todas essas linhas azuis aí são na Amazônia, são os rios da Amazônia. E aqui, ó, é a vista aérea da floresta amazônica. Olha como que é a nossa floresta amazônica. Ela é riquíssima de diversidade, tá bom? Vamos pegar aqui, passar para a próxima página. Espera só um pouquinho. Aqui, ó, eu tenho aqui, ó, a imagem aqui, ó, da mata de Igapó. Peraí, tá difícil aqui, ó. Na floresta amazônica. Essa aí é a mata de Igapó na floresta amazônica. Essa área, ela vive constantemente inundada
ela sempre é assim, cheia de água, tá bom? Vamos ler aqui no na nossa parte de baixo. Espera só um pouquinho. Vamos puxar aqui, ó. Ó lá. Aqui, a floresta amazônica é atravessada por muitos rios, entre os quais se destaca o rio Amazonas. Esses rios são de fundamental importância, seja como meio de transporte ou fonte de alimentos para a população. Porque o rio ali, porque não existem muitas estradas ali na Amazônia. Então, o que eles fazem? O acesso deles para buscar alimentos, o transporte, às vezes, para a escola, que é escasso, é tudo feito pelo rio. Porque não tem outro meio, porque pela floresta amazônica não tem muitas estradas, é difícil o acesso, então tem que ser pelo rio. E é onde a população consegue o quê? Se alimentar, buscar alimentos, e eles vivem geralmente do quê? Da pesca e do que a natureza fornecem para eles ali, a maioria das vezes, ó lá. A floresta amazônica apresenta diferentes tipos de altitude, ou seja, áreas mais elevadas e áreas mais baixas, que eu vou mostrar lá também no na apresentação que eu fiz, tá bom? Olha lá. Aí aqui, ó. E áreas mais rebaixadas. As áreas mais elevadas ficam distante das margens dos rios, enquanto as áreas mais rebaixadas ficam próximas a eles. Vamos olhar lá nas imagens, peraí. Olha só, agora vamos observar nessa imagem a vegetação que nós temos na Amazônia. Lembra que eu falei ali da mata de Igapo? Que é aqui, ó, de Igapó? Aqui, ó. Ela é uma área de mata que ela fica constantemente coberta por água. Ela é assim o ano todo, ela não modifica. Já a mata de várzea depende da época. Época de chuva fica cheio de água e na épocas que não chove, a água baixa e aparece a mata, tá bom? Mata de terra firme não, ela já fica, ó, constantemente aparente. E a floresta semi-úmida é aquela que a água não vai, então ela fica semi-úmida, ela não chega a ser úmida igual a mata de terra firme, tá bom? Quer ver? Vamos observar aqui, ó, peraí. Deixa eu apagar aqui, ó. Observe, ó, constantemente ela não fica sem água, que ela fica constantemente alagada. A mata de várzea depende do clima, se tiver um clima chuvoso, se tiver um clima de sol, aí ela abaixa e depois, numa outra época, numa outra estação, ela volta a água, tá bom? Vamos observar, peraí. Olá, pessoal, vamos aqui, ó, observar aqui embaixo, ó, o que a Pro falou. Nesses diferentes níveis de altitude, encontramos a mata de Igapó, vegetação que fica coberta o tempo todo pelas águas do rio. Lembra que eu falei? Ela não abaixa, é o tempo todo fica embaixo da água, tá bom? Então, aqui, ó, a mata de várzea é vegetação que é periodicamente em unidade, depende da estação do ano, tá bom? E a mata de terra firme em áreas mais distantes da margem dos rios, que não costumam sofrer inundações, que ali as populações podem morar também nessas partes de terra firme, porque daí as águas não invadem, mas tem as populações ribeirinhas, como nós vamos ler aqui logo abaixo, ó. Vamos ler aqui esse pedaço aqui, ó, que moram em regiões de casas que fazem casas de palafitas. São povos que moram próximos aos rios e sobrevivem das atividades como pesca, agricultura e o artesanato. Eles moram em casa de palafitas, observem aqui, que eu já até falei para vocês lá no segundo ano. Ó lá, as casas de palafitas, ó, que elas são feitas dentro da água, elas são elevadas, porque na época de que o rio enche, não enche a casa deles, por isso que elas são feitas acima do nível da água, tá bom? Ó lá, eles moram em casa de palafitas, feitas de madeira, construções feitas acima do nível do rio. Essas populações possuem algumas limitações causadas pela localização, tá bom? Ó lá. Olá, causadas pelo ambiente em que vivem e enfrentam dificuldades como, por exemplo, a falta de assistência governamental, eles não têm ajuda do governo porque eles moram muito distante, certo? E a eventual inexistência de escolas, porque o acesso à escola é muito difícil, não tem como as crianças ribeirinhas irem para lá, para a escola, é difícil, aqueles que têm barco, e mesmo assim, devido à distância, acaba sendo impossível ir, ó lá. Hospitais, energia elétrica, além de sofrerem com a poluição dos rios e com os períodos de secas e cheias, porque quando seca, seca tudo,
não tem água, não tem nada. E quando é cheia, eles têm que tomar cuidado para não inundar a casa deles. Ó, vamos descer aqui, ó. Além das populações ribeirinhas, a floresta amazônica é habitada pelos povos nativos, que sofrem influência cultural das populações das cidades próximas das florestas. Por quê? Aqui ele fala que é habitada pelos povos nativos daquele lugar, de origem daquele local, que sofre influência cultural das populações das cidades próximas à floresta. Porque eles ficam lá falando para eles que é para eles ficarem ali, que não é para se mudar, e assim acabam influenciando as populações ribeirinhas, tá bom? Mas num certo ponto não está errado, porque seria o quê? Para eles irem para lugares melhores que de fácil acesso. Vamos pegar aqui, ó, vamos continuar, peraí. Ó, nós vamos agora para a página de atividade que vocês vão fazer, peraí. Ó, vocês vão responder as atividades aqui, ó. 1. Quais elementos compõem uma paisagem natural? Quais os elementos que compõem a paisagem natural? Pensem, lembre o que a prof falou na explicação. Observe abaixo a vista aérea da paisagem da floresta amazônica e descreva com suas palavras os elementos que a compõem. De acordo com a explicação, com as imagens que eu mostrei, observem esta imagem e olhem o que tem aí. É uma imagem aí de imagem de uma paisagem de vegetação rasteira, se tem muitas árvores, se tem poucas árvores, como que é essa vegetação? Vocês têm que explicar como que está, o que vocês estão observando aí. Se entra a luz do sol, se não entram. Percebam pela imagem e descrevam o que vocês estão observando, tá bom? Se quiserem, pode ir na internet, pesquisar, também fora o nosso texto, mas nosso texto já dá para entender bem o que é, tá? Ó, peraí, deixa eu ver. Quais tipos de... Opa! Aqui. Não quer. Peraí. Aqui. Meu Deus, tá difícil, peraí. Aqui, ó. Quais tipos de vegetação encontramos na floresta amazônica? Quais os tipos de vegetação que eu expliquei para vocês que nós encontramos na floresta amazônica? Tá bem definido no texto, no 4. Faça um desenho da floresta amazônica apresentando seus diferentes tipos de vegetação, rios e fauna. Vocês vão colocar aí fauna, os animais, os rios e a vegetação. Tipos de vegetação, rios e fauna. Vocês podem desenhar, podem pesquisar na internet, apesar que nos vídeos que a Pro apresentou tem bastante informações para vocês retirarem do texto, tá bom? Do texto e do vídeo que a Pro fez, tá? Porque pode ver que eu peguei as imagens das matas de cocais, né? A da floresta amazônica, quais são os relevos, não é? Que a Pro mostrou para vocês, que mostrei a mata de igapó, mostrei a mata de várzea, então dá para vocês terem uma noção bem clara sobre isso, tá bom? Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau!